galera do nono ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos iniciando a nossa oitava videoaula e o conteúdo de hoje é muito interessante. É um conteúdo muito social e muito importante na nossa sociedade atualmente, que é a campanha comunitária e o cartaz de campanha comunitária, exercitando a cidadania por meio de textos e de ações. Então, pegue seu caderno, pegue seu lápis, anote tudo aquilo que você entendeu, anote tudo aquilo que você não entendeu e vamos lá começar a nossa aula. Gente, eu começo essa aula explicando para vocês o quanto o trabalho voluntário ele é importante para que as campanhas comunitárias elas ganhem força. O trabalho voluntário, antes de tudo, é um trabalho sem remuneração, no qual a pessoa doa o seu tempo para ajudar outras pessoas e ou causas sociais. Então, uma pessoa que se dispõe a um trabalho voluntário, ela vai com o intuito de ajudar pessoas ou as causas sociais, mas em troca ela não recebe nada, nenhum centavo. Trata-se de uma atividade que contribui para um mundo mais justo e solidário. Então, gente, o trabalho voluntário ele serve justamente isso, para atender as pessoas e as causas sociais. Essas pessoas que se dispõem a um trabalho voluntário, elas simplesmente elas vão porque elas querem contribuir para um mundo melhor e um mundo mais justo e solidário. Simplesmente porque muitas causas necessitam desse trabalho voluntário, já que elas não conseguem arrecadar fundos para pagar as pessoas pelos serviços que lhes são prestados. Então, é por isso que existe o trabalho voluntário. E, gente, para que essas pessoas elas consigam ir para esse trabalho voluntário, até mesmo por uma questão informativa, é que nasceu as campanhas comunitárias, certo? Para convencer o mesmo persuadir as pessoas a participar de projetos sociais e programas de voluntariado, desenvolve-se campanhas comunitárias. E isso que eu estava falando, para que a gente possa construir campanhas comunitárias a fim de arrecadar força de trabalho, essas campanhas elas são lançadas. E ao passo que essa campanha é lançada, a gente consegue levantar pessoas para um trabalho voluntariado. E quem é que produz essas campanhas comunitárias? Gente, são geralmente instituições sociais, como instituições governamentais, que são angariadas pelo governo federal, estadual, municipal, até mesmo do bairro, questão de os líderes comunitários, eles lançam desses programas de trabalho voluntariado, como também instâncias desculpa, instâncias não governamentais, como as ONGs, certo? E as entidades filantrópicas. Então, são essas entidades que são responsáveis por fazer essas campanhas comunitárias. E essas campanhas comunitárias, como elas são geradas por meio de textos, esses textos eles têm um propósito comum, que é justamente buscar esclarecer e alertar a população sobre algum assunto de interesse da comunidade, procurando incentivá-la a colaborar para a solução desse problema. Ou seja, quando uma campanha comunitária ela nasce, ela primeiramente tem um objetivo de mobilizar aquela comunidade, e essa comunidade pode ser uma comunidade pequena, como também pode ser uma comunidade grande, a buscar, e a partir do momento que essa campanha é lançada, vai se levantar pessoas para fazer esse trabalho, justamente por quê? Porque é algo de interesse da comunidade, que vai trabalhar uma questão social. E essa questão social pode ser a melhoria do movimento, entre pessoas dentro daquele bairro, daquela comunidade, pode ser a melhoria do saneamento básico ou da prevenção de epidemias como a dengue, a zika, o chikungunya. Então, são várias as instâncias em que as campanhas comunitárias elas podem surgir. E quando as pessoas elas se mobilizam por meio de uma campanha comunitária, elas vão em busca de solucionar esse problema. Então, a gente pode ter na campanha comunitária um trabalho voluntário em que as pessoas elas vão com um objetivo comum, que é solucionar o problema dessa comunidade a que pertence esse povo. Beleza?
Então, gente, entre exemplos de campanhas comunitárias estão campanha de combate às drogas, campanha de conscientização sobre a dengue, campanha do agasalho, campanha para manter o tráfico seguro. Aqui são só exemplos, né? Por exemplo, aqui a questão da campanha do agasalho, aqui em Fortaleza a gente não tem uma campanha como essa, já que aqui é uma cidade quente, mas lá nas regiões frias do Brasil, exemplo, o Sudeste, o Centro-Oeste e o Sul, eles têm em certos períodos do ano, geralmente é de maio até setembro, campanhas de agasalhos para oferecer aos moradores de rua agasalho para que eles não morram de frio. Se vocês não sabem, muitos moradores de rua acabam morrendo no Brasil de frio, principalmente nas grandes metrópoles, como São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Gente, esses textos de campanhas comunitárias, eles têm umas características próprias, tá? Como textos curtos, geralmente esses textos eles não são textos longos, já que é para mobilizar a comunidade, com uma linguagem simples, objetiva e de fácil compreensão para todos. Então, essas campanhas comunitárias, elas são mais fortes em comunidades carentes e por isso que tem que ser muito mais, tem que ser tudo muito simplificado, porque geralmente nessas comunidades carentes o nível de escolaridade das pessoas é muito baixo devido às condições sociais. Então, simplificando a linguagem dessa campanha comunitária, a proporção que ela pode ganhar com essa simplicidade é muito maior se a pessoa que construísse esse texto de campanha comunitária utilizasse de uma linguagem difícil, certo? Que só é entendida por pessoas de alta escolaridade. Então, como as campanhas comunitárias são em ambientes, em locais em que existe uma vulnerabilidade escolar, então tudo tem que ser simplificado, tá, galera? Uso de recursos verbais e não verbais, a gente vai ver já já o que são esses recursos verbais e o que são esses recursos não verbais. Emprego de metáforas e trocadilhos, então as metáforas elas cumprem um papel importantíssimo, já que como a metáfora está na boca do povo, o povo vai entender aquela metáfora, tá certo? E trocadilhos também, esses trocadilhos geralmente são os trocadilhos que pertencem àquela comunidade, ou seja, é veiculado naquele local. Intenção persuasiva, ou seja, a persuasão é quando os textos comunitários eles vão se mover para atingir a finalidade de fazer uma pessoa praticar tal ato. E os temas dessas campanhas comunitárias são temas atuais e de interesse à comunidade em geral. Uso de frases que instruem, orientam e explicam. E essas frases elas são chamadas de injuntivas, tá? Então são os usos dos imperativos, faça, use. Como também, gente, o uso de textos informativos e expositivos, que vai ser o nosso pano de fundo durante todo o capítulo 3. Eu não disse antes, mas eu vou dizer agora, esse conteúdo inaugura o capítulo 3 do livro de vocês, tá certo? E aí, gente, como exemplo de campanha comunitária, eu trouxe uma campanha que foi divulgada pela entidade do Fiocruz. A Fiocruz é um núcleo de pesquisas que desenvolve diversos mecanismos científicos aqui no Brasil, tá certo? E eles fizeram essa campanha comunitária com uma comunidade muito grande, que são as comunidades lá da cidade de São Paulo, tá certo? E que teve um apoio muito grande de artistas. E eu trouxe aqui para vocês um pouco do texto que eles colocaram dentro dessa campanha, tá? Para a gente perceber algumas coisas. A campanha comunitária Se Liga no Corona, aqui a gente já vê o nome da campanha, tem como foco a prevenção do novo coronavírus, que gera a doença Covid-19, considerando as condições de vida e habitação de populações em situação de vulnerabilidade socioambiental. O conteúdo produzido pela campanha inclui rádios-novelas, spots para carros de som, peças e vídeos para mídias sociais e cartazes e ficará disponível para download no portal Fiocruz e no Maré Online.
A iniciativa contou com a participação voluntária do cantor Nego do Borel, que fez as chamadas, bem como cedeu trechos de uma das suas músicas mais conhecidas, Me Solta, para servirem de trilha para os produtos sonoros da campanha. Então aqui a gente já percebe qual é o título da campanha comunitária, qual é o objetivo, o que é que eles vão mobilizar, quais são os materiais que eles irão utilizar também, e a participação voluntária, como trabalho voluntário, tá? Do cantor Nego do Borel. Os materiais serão difundidos em rádios comunitárias, fixados em estabelecimentos comerciais, pontos de ônibus e mototáxi, associações de moradores e em outras áreas de grande circulação das comunidades. Também será criado um selo de validação de materiais enviados por organizações comunitárias parceiras, contendo informações sobre o novo coronavírus. As peças serão enviadas a especialistas da Fiocruz e, se procedentes, receberão o selo Fiocruz está junto, oferecendo ao conteúdo uma chancela científica. E aqui a gente vê como é que esses materiais que a Fiocruz produziu junto com o cantor Nego do Borel, como é que eles serão difundidos dentro da comunidade que irá circular isso, tá? Como também eles vão mostrar que todos esses materiais e também os donativos que eles receberão de entidades e organizações comunitárias, eles primeiramente vão passar por uma espécie de avaliação da Fiocruz. E se for autorizado, eles vão receber o selo Fiocruz está junto, tá? Porque quando há essa chancela, ou seja, há uma inspeção por parte de uma instituição científica, esse material ele ganha muito mais força. A sociedade tende a atender melhor a esse material. A iniciativa é fruto da articulação entre a Fundação Oswaldo Cruz, que é outra entidade científica, tá? Redes da Maré, Frente de Mobilização da Maré, Conselho Comunitário de Manguinhos, Conselho Gestor Intersetorial, CGI Teias Manguinhos, Comissão de Agentes Comunitários de Saúde de Manguinhos, COMAX, Coletivo Favelas contra o Coronavírus, Jornal Falas Manguinhos e o Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz, ASFOC-SN. Então a gente percebe que a mobilização da comunidade é muito grande, certo? Então eles produziram essa campanha comunitária e muito bem feita, tá? A Fiocruz, ela tem muitas, como é que eu posso dizer? Ela tem muita força, ela tem muitos meios para que uma coisa dê certo, tá? Então, com essa mobilização social aí que a campanha Se Liga no Corona, ela ganha força. Gente, aqui é um texto completamente com uma linguagem verbal, tá certo? Entretanto, a gente também pode conter textos com uma linguagem que é mista, tá certo? Como esses cartazes que foram criados dentro dessa campanha comunitária Se Liga no Corona. Então, aqui a gente tem 2 cartazes. O primeiro diz assim, Se Liga no Corona. Ainda não existe vacina, então se liga, favela. Aí vem todas as entidades que participam e dão apoio a essa campanha, como também ali tem o selo Fiocruz está junto, que é para chancelar esse cartaz e dizer que pertence de fato à campanha produzida pela Fiocruz. E ainda tem uma hashtag Se Liga no Corona, em que as pessoas que irão divulgar essa campanha comunitária por meio das redes sociais, elas podem adicionar esse Se Liga no Corona e, a partir de então, agregar a foto e a sua postagem a essa hashtag. E a outra campanha, que tem as mesmas características da primeira, a única coisa que é modificada é esse textozinho aí. É hora de ficar o máximo de tempo possível em casa. Nada de bar, churras, shopping, igreja nem baile. Então perceba que aqui a linguagem informal e a linguagem simplificada, ela tem um objetivo argumentativo, que é justamente trabalhar a linguagem das pessoas que vivem naquele local para que elas saibam, de fato, do que é que a campanha está falando e o que é que elas não podem fazer, tá certo? E churras, tá? É a palavra abreviada de churrasco, tá? Baile, que são as festas, os baile funk, e por aí vai, beleza? Então, gente, qual é o público-alvo desses cartazes?
Qual é o tema e a finalidade desses cartazes? De que forma os recursos verbais e não verbais procuram convencer as pessoas a participar dessa campanha epidemiológica? Se houvesse apenas o texto ou a imagem, a mensagem dos cartazes estaria completa? A que gênero pertencem esses textos? Então, gente, o público-alvo, agora respondendo essas perguntas, tá? Eu primeiro fiz a leitura para instigar vocês para saber qual é a resposta. Agora eu vou dar a resposta para vocês. Qual o público-alvo? A comunidade geral, tá certo? Comunidade geral no Brasil inteiro, mas especificamente tem aí um público-alvo que são as pessoas que moram em favelas e regiões periféricas, tá certo? Qual é o tema e a finalidade desses cartazes? O tema é uma campanha comunitária de prevenção ao coronavírus e a finalidade é fazer com que as pessoas se mobilizem em prol da causa, em prol das pessoas ficarem em casa e não saírem por conta do novo coronavírus, tá? É, a finalidade desses cartazes é fazer a mobilização da comunidade. Os recursos verbais e não verbais procuram convencer as pessoas é justamente essa associação. As imagens, que fazem parte dos recursos não verbais, juntamente com os textos escritos, que fazem parte dos textos verbais, eles vão se aliar e ter uma força argumentativa. E aí eu estou voltando aqui e a gente vai observar as imagens e o que tem escrito, tá? Então, as imagens, o que tem aqui de azul, certo? Que ao fundo a gente vê a imagem de uma favela, como também ali no slogan Se Liga no Corona, tem uma caixazinha de mensagem e dentro tem o vírus, ou seja, é uma mensagem do vírus, tá certo? Sobre o vírus, tá? E aí vem essa legenda embaixo, eu posso chamar de legenda, eu posso chamar também de texto principal, que vai justamente trazer a mensagem maior dessa campanha comunitária. Na primeira ainda não existe vacina, então se liga, favela, e aí essa favela se direciona a toda a comunidade em que essa campanha está sendo veiculada. E do outro lado, é hora de ficar o máximo de tempo possível em casa. Nada de bar, churras, shopping, igreja, nem baile. E também tem as mesmas imagens da primeira, já que esse par ele pertence a uma mesma campanha, tá? Geralmente eles fazem isso de modo muito similar um ao outro. Se houvesse apenas o texto ou a imagem, a mensagem dos cartazes estaria completa? Não, certo? Iria faltar alguma coisa. Poderia levar uma mensagem similar, mas com a mesma força argumentativa do que esta, não teria não, tá? E a que gênero pertencem esses textos? Cartaz de campanha comunitária, gente, que é o assunto da nossa aula de hoje. Galera, agora eu vou trabalhar com vocês a questão da linguagem verbal e não verbal. Eu sei que vocês já estudam isso desde muito tempo, tá? Acho que do sexto ano em diante, vocês sempre estão vocês sempre estão em interação com textos que ora é linguagem verbal, ora é linguagem não verbal, ora são os dois, tá? Que agora não se chama mais linguagem mista, vai ser chamada outra coisa que eu vou falar já já. Mas é sempre bom relembrar. Quando a comunicação é feita por meio de palavras, é chamada de linguagem verbal. Quando acontece por meio de outros recursos, que não são palavras, por exemplo, figuras, objetos, recebe o nome de linguagem verbal. Então, eu trouxe aqui duas imagens, tá? Para justamente exemplificar para vocês o que é essa linguagem verbal e o que é essa linguagem não verbal. A esta sentinela que tem aí com um monte de palavras: união, fé, saúde, alegria, sucesso, compaixão, respeito, harmonia, gratidão, paz e amor, é um exemplo clássico de um texto de linguagem verbal, justamente porque essa comunicação, essa interação desse texto é construído por meio de palavras. Já quando a gente tem figuras, cores, objetos ou outras formas de representações, como os ícones, os desenhos, as fotografias, as pinturas, a gente vai ter a linguagem não verbal. E não verbal significa que não tem o uso de palavras. Mas também é sabido que vai existir um mix entre uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal.
E esse mix, gente, vai gerar justamente aquilo que nós chamamos de texto multimodal. E o que é isto, Daniel? O que é esse texto multimodal? Observar os textos de campanhas comunitárias, percebemos que sua mensagem é transmitida não apenas pelas imagens, mas também pelo texto escrito. Quando o texto é assim composto, isto é, por elementos pertencentes às múltiplas formas de linguagem visual e escrita e ou oral, ele é chamado de texto multimodal. Então, gente, o texto multimodal é quando ele vai agregar em um único texto elementos verbais, elementos não verbais e até mesmo elementos que partem da oralidade. Agora mesmo vocês estão lidando com um texto multimodal, tá certo? Em todas as instâncias. Quando vocês olham para esse slide, aqui a gente está com uma linguagem verbal que é construída por meio de palavras, mas ao mesmo tempo vocês estão ouvindo o som que é emitido por mim. Então, esse texto que vocês estão ouvindo e que vocês estão lendo, ele pertence a essa multimodalidade. Ele é um texto multimodal, tá certo? Como os filmes é multimodal, já que mistura aí a imagem, tá certo? Produzida pelo filme, como também pelo som. Então, hoje, a quantidade de textos multimodais que nós temos são imensas, tá? Mas tratando dos textos de campanhas comunitárias, o mais comum é que esse texto seja multimodal, em que imagens e as palavras elas vão se aliar com o objetivo argumentativo de mobilizar uma sociedade em prol de um bem comum. Tá certo, gente? Então, calma aí. Os exercícios desta aula estão lá na página 89, nas questões 1 a 3, e na página 91, nas questões de 4 a 6. Um beijo enorme para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Estou morrendo de saudades e até o nosso próximo encontro. Um beijo grande. Tchau, tchau.